Boa tarde, boa tarde. Sejam bem-vindos a mais uma Live Rebelde. Hoje vamos bater um papo com a nossa querida Cássia Miranda. Vamos direto da Escócia, por isso estamos começando um pouco mais cedo. Então vamos entrando. Boa tarde, Luciana. Boa tarde, Manuel. Vamos entrando para a gente bater um papo agora com a Cássia. Ela já deve estar entrando também. Boa tarde, boa tarde, boa tarde. Oi, Mara, tudo bem? Boa tarde. Sejam bem-vindos. Boa tarde. Boa tarde, boa tarde. Boa tarde, Júlio Santana. Tudo bom, meu amigo? Opa, fala Fabiano, tudo bem? Boa tarde. Sejam muito bem-vindos. Vamos entrando. Deixa eu ver se a Cássia já está por aqui. Acho que ainda não, mas já convidei a área. Cassinha, já mandei o convite para você. Vamos lá. Show de bola. Boa tarde. Olá, meu amor. Menino, olha, quem vê close não vê corre, viu? Pra chegar aqui Como é? foi um negócio. Eita, Paulo. Muito Foi corrido por aí? corrido, vida corrida, tu não sabe. É assim mesmo. Vamos lá. Minha querida, você está bem? Já está plenamente recuperada? Já, graças a Me conte Deus, estou o que é que recuperada. aconteceu. Menino, foi um susto que eu tomei, viu? Eu acordei um dia, assim, 4 horas da manhã, com uma dor no, na barriga, mas assim, no intestino, sabe? E parecia uma cólica menstrual, sabe aquela coisa Uhum. bem cramp mesmo. Aí eu comecei a ficar em pânico por causa da dor. E aí a gente chamou a ambulância, eu fui para o hospital. Aí quando cheguei lá, eles fizeram alguns exames e viram que eu estava com uma colite isquêmica. Eu tive uma colite isquêmica, que é porque, segundo eles, tem uma área do meu intestino do lado esquerdo que não estava sendo bem, que a irrigação sanguínea não estava chegando Entendi, bem. E aí entendi. eu fiz um monte de exames, fiz biópsia, fiz um monte de coisa e graças a Deus agora estou bem. A médica explicou que é como se fosse eu tivesse tido um stroke, um derrame. Como se fosse um, um, Só, um, um acidente e, vascular só que em vez de intestinal, ser não cerebral, né? exato, exatamente. Aí foi isso, Henrique, mas foi um susto grande, viu? Eu imagino. A dor muito forte. Ainda bem que você está bem, né? Tô bem, graças a Deus. Menino, eu tava com saudade de tu. Mas não Nunca é, mais a faz gente, tanto tempo que a gente não nunca conversa. mais, né? Pois Nunca mais a é. gente fez live. E eu gosto tanto de fazer live contigo porque todo mundo que me segue, né, que me conhece, sempre tem pergunta para fazer, sabe? Pergunta importante que eu não sei responder porque eu não sou da área. Mas, obviamente, eu tenho as pessoas que eu confio, né? E que, obviamente, você é um deles. E eu acho que a gente tem que fazer mais lives daquelas. Eu tô com saudade. Vamos Ah, ver se a gente faz vamos uma. sim. Vamos, Vamos vamos, ver vamos, vamos se a gente providenciar faz. mais umas lives dessas sim, com Vamos. certeza. Minha querida, mas hoje você é minha convidada, então sou eu que vou Pois fazer as é, perguntas. menino. É tão estranho, viu? É tão estranho. Eu sempre Você, como sou pessoa. jornalista, se É, sente muito à vontade fazendo as perguntas, né? exatamente. É, mas eu respondo com carinho para você, sem problema. Minha querida, eu queria que você se apresentasse um pouquinho para o pessoal, né? Uhum, Dissesse quem é Cássia tá. Miranda, quem é a jornalista Cássia Miranda, o que é que ela está fazendo na Escócia, tão Olha, longe daqui do Brasil. esse Conta para assunto, nós. Henrique, esse assunto da Escócia, do Reino Unido, né? É para outra live, porque é uma história bem legal, é uma história bem grande, assim. Não dá para contar assim, mas eu vou contar para vocês depois. É, por quem eu sou? Eu sou Cássia, eu sou de Recife, né? Sou jornalista, eu gosto muito de escrever, Henrique. Eu sempre gostei, desde pequena. Eu morava no Rio de Janeiro e quando eu tinha assim 7, 8 anos de idade, a gente descia para a pracinha, que eu morava na Praça do Lido, no Rio, no posto 2, não sei se você conhece. E aí a gente descia para a pracinha, meus amigos, minhas amigas iam jogar bola, queimado, iam andar de bicicleta, e eu descia com um bloco e uma caneta e ia entrevistar pipoqueiro,
faxineiro, porteiro. Caramba, olha só, já era jornalista desde pequenininha. Pois é engraçado, né? Eu acho que todo mundo nasce com um talento, sabe, Henrique? E, obviamente, durante a vida, ao longo da vida, você ou desenvolve esse talento ou Uhum, deixa ele morrer, né? uhum. Então, isso é engraçado, porque meu pai me deu de presente de aniversário, quando eu fiz 7 anos, uma máquina portátil de escrever. Olha só, que legal. Veja, que engraçado, né? Então, assim, eu sempre tive esse... eu sou muito orgulhosa dos meus pais, porque eles são estudiosos e eles são pessoas que apostaram muito na gente, sabe? Assim, nos estudos dos filhos, né? Ninguém podia sair de casa sem ter feito uma faculdade, aquelas coisas, né? Uhum. Então, foi Você isso. tem E aí quantos irmãos, eu Cassim? dei uma irmã, Flávia. Eu tinha 2 irmãs, uma delas faleceu num acidente quando eu tinha 10 anos. Uhum. E Flávia é mais velha, só 1 ano e 6 meses mais velha que eu. E ela é médica, Flávia, Certo. lá Mora aqui no no Brasil? Rio. Mora no Rio. No Rio, Mora. né? Isso. Então, deixa eu te contar a minha vida. Né? Eu, como jornalista, eu fui assessora de imprensa. Então, eu fazia assessoria de imprensa para empresas e para secretarias de governo, coisas assim. Mas eu trabalhava também em campanhas políticas. Sempre que tinha campanha para governador, prefeito, eu fazia essas campanhas. Então, passei a minha vida no Brasil sendo jornalista, né? E aí, eu conheci meu marido, Uhum. e ele é inglês. Certo. Então, a gente foi fazendo a equação, veja, eu falo inglês, ele não fala português, né? Era muito mais complicado ele ir para o Brasil, aprender a língua, que não é fácil, e trabalhar no Brasil para ganhar os salários que se paga aí, ou eu vir para cá. Então, era mais fácil eu vir para cá. Então, é por isso que eu vim parar no Reino Unido. Vocês estão quanto Eu tempo de morei casado, Cassim? 11 anos. 11 anos. A gente passou 12 anos. A gente passou 10 anos na Inglaterra, né? Que ele é de lá. E aí, essa também é uma história legal. Eu adoro a Escócia, Henrique. Eu sempre fui apaixonada pela Escócia. Interessante. Porque quando a gente, lá em casa, quando minha irmã fez 15 anos, meu pai disse: o que é que você quer de presente? Ela disse: uma viagem para os Estados Unidos. Porque geralmente o brasileiro gosta muito dos Estados Unidos, é normal. Normal. Aí ela foi fazer um intercâmbio e ficou lá, na casa de uma americana, em Atlanta. Acho que ela ficou 1 ano fora. Quando eu fui fazer 15 anos, meu pai me perguntou: o que é que você quer de presente? Eu disse: eu não quero uma viagem, porque eu sempre fui diferente. Porque eu nunca quis ir para os Estados Unidos. Nunca. Eu não tenho nada me atrai lá, sabe? Uhum. Mas eu sempre quis vir para cá. Eu sempre quis ir para a Inglaterra, eu sempre quis conhecer a história da monarquia. Eu acho tão interessante, sabe? É tão diferente da nossa realidade, né? A gente é uma república. Então, eu gostava disso. Engraçado, porque quando eu ia para aula de inglês, isso é uma coisa que quem tem filho acho que vai se identificar. Eu ia para aula de inglês danada da vida, danada. Por quê? Porque eu não gostava, porque eu achava um saco ter que sair de casa depois que já ter ido para a escola e ter que ir para um cursinho de Entendi. inglês. A gente sempre estudou inglês a vida toda. Aí, meu pai virava para mim e dizia assim: um dia você vai me agradecer. Só isso que ele dizia. Um dia você vai me agradecer. Mas veja onde eu vim parar, né? É. Então, os Ainda, pais ainda sempre bem, sabem ainda bem que bem. você tinha esse curso, né? Ainda bem que você falava Ainda inglês. bem. Apesar de que, assim, quando a gente. Isso já é uma dica também para quem quiser vir para o Reino Unido. Quem fala inglês no Brasil, inglês de cursinho, qualquer inglês, quando chegar no Reino Unido, vai dizer: meu irmão, eu não sei que inglês foi esse que eu aprendi. Porque o sotaque é completamente O sotaque é diferente. muito pesado, né? Tem muitas palavras diferentes, sabe? Muitas palavras diferentes. É, o inglês da América é bem diferente do inglês daqui. E meu marido diz: os americanos não aprenderam, a gente ensinou, eles não aprenderam inglês. Porque, porque é tão diferente, sabe? É engraçado. Mas é isso. E eu estou aqui já há 12 anos e muito feliz. Não tenho vontade nenhuma de voltar para o Brasil.
Tenho saudade, Você tem lógico. quantos Eu filhos, tenho um Cassim? filho, Lucas. Que mora aí com você? Não. Não, ele mora em Recife, ele é advogado Ah, tá. e casado com uma médica. E agora eles vão ter o primeiro filho, eu vou Olha, ser vovó. você vai ser É, vovó, que coisa é. maravilhosa. O bebê nasce no final de julho, início de agosto. Aí eu vou para o Brasil, né, lógico, e vou lá dar uma babada no Ah, meu que legal, neto. que legal. É, Então, quando o bebê nascer, você vem por aqui. vou, vou Olha, a gente sim. podia Quando, programar de se olha, encontrar, né? exatamente, quando eu for aí, eu vou ficar 15 dias só, é muito rápido. Mas eu vou avisar para você, para ver se a gente se Se a encontra gente de se alguma encontra no meio do maneira. caminho. Exato. Vamos ver se a gente dá um jeito. Vamos, Vamos ver se vamos dá sim. jeito. Eu devo ir, não. Eu vou, já comprei a passagem, inclusive, para ir para. Não é muito pertinho aí, né? Vou Hum. para a Alemanha no final do ano. Olha, dá A para dar um minha pulinho, né? cunhada mora lá. Aham. Aí eu vou Vocês para passar 15 dias, acho que eu vou para a Alemanha, devo ir também a Viena. Eu Olha que legal. estou desejando assistir uma ópera ou então uma peça de balé. É maravilhoso. Agora, se você vier para a Inglaterra, né? Eu fui para a cidade de Shakespeare e lá eles têm um teatro-escola que tem o mesmo desenho dos teatros da época de Shakespeare. Então eu fui assistir uma peça de Shakespeare nesse teatro. E é muito legal, Que é muito legal, interessante. É que muito legal. legal. É. Muito, muito bom, muito bom. Cassinha, me fala uma É. coisa. Me conta um pouquinho da tua, porque assim, de formação você é jornalista. Sim, E sim, como é que você sim. chegou no mundo da dieta Vou cetogênica? Como é que contar. foi essa? Vou contar para você. Quando eu vim para cá, Henrique, em 2011, Uhum. eu pesava 46 quilos. Eu era bem Nossa magrinha. senhora, É. bem magrinha. Depois eu mando para você uma foto. Eu era bem magrinha. Eu já até postei no Instagram uma foto dessa. Aí, quando eu vim para cá, claro, meu marido inglês, acostumado com a comida daqui, que é muito venenosa, sabe? Tem muita gordura hidrogenada, tem muito Hum, óleo de semente, óleo de soja. E em vez de eu fazer ele comer a minha comida, eu entrei na onda e fui comendo as coisas até para conhecer, né? Então, os docinhos, tem muito doce gostoso, mas é tudo falso, né? É tudo veneno. E aí eu fui engordando, engordando, e aqui a gente não nota que está engordando. hum, Vou contar isso por quê? Porque aqui é muito frio. Você está sempre com entendi, muita roupa. Você está sempre de casaco. Ninguém vê você, entendeu? Que é bem entendi. diferente do Brasil. Do Brasil a gente está acostumado a estar com uma roupa mais decotada e tudo, né? Verdade. Então, o calor e tal, e a gente nota que está engordando. Mas aqui você não nota, porque você está toda embrulhada. E aí você vai aumentando de tamanho e vai comprando as roupas maiores, mas você não sente, porque a gente não sabe que a gente está ficando gorda. A gente não sabe, né? Você não nota. Um dia a conta chega, mas você não nota isso durante o processo. Aí, em 2018, no Réveillon, a gente fez uma festa lá em casa, tinha umas 20, 25 pessoas na minha casa. E aí a gente tinha karaokê e a gente cantando e brincando a noite toda. Henrique, sabe essas festas que você está de corpo presente, mas você não está lá? Uhum, Eu estava assim nessa festa, porque eu estava tão infeliz com o meu tamanho que eu não tinha notado que eu estava tão gorda, né? entendi. E aí eu disse, meu Deus do céu, eu tenho que dar um jeito nisso, né? Eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a pesquisar na internet, Você né, chegou a sobre quantos dieta. quilos, Cassinha? 83. 83. Mas eu tinha 46, veja, o dobro, né? Caramba, você quase dobrou de peso. Exatamente. E eu sou pequena. Aí o que é que aconteceu? Eu, olhando na internet, eu comecei a encontrar as pessoas da low carb, né? A primeira pessoa que eu encontrei foi André Burgos. Certo. E aí Seu André Burgos, conterrâneo, né, de Recife. pois é. E aí ele me levou para Letícia Moreira. E aí eu fui conhecendo as pessoas. Conheci Fernanda, conheci Henrique Altran, que é um cara que dizem que é muito bom. E fui conhecer Dr. Marcelo e Uhum. coisa e tal, né? Pronto. E aí o que é que eu fiz? Eu comecei a fazer a dieta cetogênica. Eu não comecei pela low carb, eu comecei pela cetogênica. E junto com a cetogênica, eu já tinha começado a correr. Certo. E aí eu fui fazendo a dieta e quando foi assim, eu estava no terceiro
terceiro mês da dieta, vê que incrível. Eu estava no terceiro mês da minha dieta. Eu emagreci uns 26 quilos nessa época. E quando eu estava no terceiro mês da dieta, eu fiz um exame de sangue para alguma coisa, não me lembro, um check-up qualquer. Eu estava no trabalho, aí meu telefone tocou, eu atendi, era o pessoal do GT, né, da clínica. Sim. Aí a moça disse assim, Cássia, você fez um exame de sangue aqui recentemente? Eu disse, fiz. Por quê? Porque para o NHS, que é o NSS daqui, para o NHS eu sou diabética, né? Certo. Porque eles viram que eu estava pré-diabética e já me deram metformina, eu tomava metformina. E depois eu parei de tomar metformina, porque eu estava fazendo dieta, né? Aí eles tiraram a metformina. Aí ela ligou para mim e disse, Cássia, olha, eu estou vendo aqui seus exames. Você fez exame de sangue há pouco? Eu disse, fiz. Ela disse, olha, você é pré-diabética. Não, você é diabética, porque para isso eu sou diabética. Aí ela disse, eu disse, sim, sou diabética. Aí ela disse assim, tem alguma coisa errada, a gente vai ter que refazer esse exame. Aí eu disse, por quê? Ela disse, porque você não é nem pré-diabética nesse exame. Você não tem. Você tá errado. Aí eu expliquei para ela, né? Eu fui lá, aí eu disse, olha, eu faço a dieta cetogênica. Aí ela disse, tá explicado, meus parabéns. Que legal. O que é que acontece aqui, Henrique? Todo mundo sabe o que é a dieta cetogênica e o que é a dieta low carb. E eles até, algumas pessoas, eles passam essa dieta, sabe? No hospital, quando eu estava lá no hospital, a enfermeira chega para perguntar o que é que você quer comer. Aí ela pergunta qual é a sua dieta, né? Aí eu disse, dieta low carb. Aí eu até mandei para a Fernanda a foto das coisas que eu comi no hospital, porque eles tiram os carboidratos da sua comida, sabe? Ah, que ótimo. Em alguns lugares eles não fazem isso ainda, mas nesse hospital daqui eles fizeram. E eu acho isso fantástico, porque eles sabem do benefício da dieta, né? E eles não ficam, oh meu Deus, você está fazendo low carb, não, eles dizem parabéns, né? Que legal, Você que está legal. fazendo super bem. Então, o que é que aconteceu? Eu voltei a ter saúde, né? Que eu tenho resistência à insulina e diabetes. Os dois em remissão por causa da comida, por causa da alimentação, né? Isso é incrível, sabe? Porque as pessoas, elas não entendem ou não querem acreditar, né? Quão importante é você mudar o seu estilo de vida, mudar a sua alimentação. É Porque, verdade. olha, é impressionante a diferença, sabe? É impressionante a diferença, assim, de tudo, né? Porque você fica com disposição, você fica mais animado, você acorda cedo, né? Eu acordo cedo, eu acordo 5, 5 e meia, porque eu tenho um despertador chamado Frida, minha cachorra, e ela me acorda de manhã. E eu adoro, porque aí eu já começo o meu dia, resolvo as coisas, já saio para correr antes de trabalhar e tal, né? E também já inseri o banho frio na Olha minha... só, muito bom, muito bom. E olha só, banho frio na Escócia é outro nível, É, viu? É outro nível. banho frio em Fortaleza é tranquilo Não, demais. Aqui exatamente. é Quando o povo beleza. fala, ai, tô tomando banho gelado em Recife, né? Aí eu faço, meu irmão, banho gelado em Recife é Banho obrigatório. gelado em Recife e Fortaleza é obrigação. É obrigatório, exatamente. Não tem É, sentido, né? Agora eu quero ver a galerinha vir pra cá tomar banho aqui. É fogo, viu? Aqui imagino. é. Quanto está Aqui eu fazendo tomo de banho, temperatura aí agora? tá, agora tá mais quentinho por causa da primavera, né? Então, em vez de eu estar acordando com 0 grau, tá 6 graus, 8 graus. É. Aí eu saio para correr, aí volto, aproveito que eu tô quente da corrida, né? Mesmo com chuva e neve, a gente sai para correr. E aí, quando eu chego, entro no banho frio. E quando eu saio do banho, eu saio com um monte de placa vermelha, sabe? Por causa da temperatura da água. Mas eu tô achando ótimo. Isso é uma coisa que eu estou fazendo há muito pouco tempo. E eu tenho notado que faz bem mesmo, sabe? Eu Faz sinto a sim. diferença. O banho frio ele tem implicações muito interessantes, inclusive na questão da gordura marrom. Então,
vai aumentar a tua Sim, quantidade de gordura marrom, diminuir resistência à insulina. isso. Tem muitos benefícios. A É, exposição voluntária ao frio é muito importante. exatamente. Aí eu faço essas coisas, porque muito calorenta. Eu não gosto de calor, eu detesto. E eu fico doente, Henrique, no calor. Quando eu chego em Recife, meu pé incha, minha mão, eu fico toda inchada, sabe? Eu passo pelo menos uma semana para começar a desinchar e voltar ao normal. Eu, e isso é uma coisa, uma característica minha. Eu não gosto de calor, é como se eu fosse alérgica ao calor, entendeu? Você nasceu para morar no frio mesmo, na Escócia de Menina, preferência. né? Eu não nasci Tudo, para tudo morar. na tua vida parece que levou para aí, né? Tu sabes, Henrique, que é engraçado que quando eu cheguei na Inglaterra, eu sou espírita, eu acredito em outras vidas, né? Uhum. Menino, sabe quando você chega num lugar e você diz, voltei para casa? Incrível. Algo impressionante. Olha, eu não tenho o frio que o pessoal sente quando vem para cá. Ai, meu Deus, eu não sinto esse frio, sabe? A gente também já estou mais acostumada, mas de qualquer maneira, é como se eu senti como se eu estivesse voltando para o lugar de onde eu era realmente, assim, de onde eu pertencia, sabe? É muito, Interessante. é muito interessante isso, assim, a sensação que eu tive foi essa. Em nenhum momento eu fiquei, eu não estranhei, eu não achei, sabe? Eu não fiquei, será que é isso? Não, sabe? Eu cheguei e pronto, tô em Deixa eu fazer casa. uma, fazer uma pergunta, aproveitou que você falou nessa questão de ser espírita. Como é que é o espiritismo aí? Porque aqui no Brasil é uma coisa super forte, né? É forte, né? Aqui tem algumas pessoas. A Escócia, particularmente, é um país não, é um país. É muito. Eles aqui se acredita em tudo, assim, se acredita em fadas, se acredita em Hum, gnomos, se acredita em tudo. É muito interessante legal. aqui isso. Às vezes você vai para parques, aí da próxima vez que eu for, eu vou tirar uma foto para te mandar. Você vê, eles fazem assim casinhas para as fadas nas árvores, Ah, que sabe? legal. Eles colocam, eles têm a mania de fazer umas pedrinhas, eles pegam as pedrinhas, pintam essas pedras e colocam algum recado. Deixa eu ver, eu tenho essas pedrinhas, deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, não tenho. Acho que estão lá embaixo. Porque aí são celtas, né? Que tem muito essa Sim, questão, é, né? é. Então aqui tem isso, sabe? Se acredita muito, isso é muito forte aqui. Então tem sim. É, existe na Inglaterra também, a gente tem centros espíritas Ah, também. é? Tem, Legal. eles têm essas. No espiritismo, eu não sei se você conhece, existe quando as pessoas são estudiosas, os médiuns, né, que estudam mais, eles têm reuniões mediúnicas, né? São Uhum. reuniões que são fechadas só para as pessoas mais graduadas, porque eles recebem mensagens e tudo. Comunicações, né? É. Então, lá na Inglaterra eu tenho uma amiga que ela estuda isso e ela vai para um centro que tem lá que tem aulas mediúnicas, sabe? Tem reuniões mediúnicas. Que eu acho, para mim foi até uma surpresa, eu não sabia que tinha. Interessante. Mas lá onde eu morava em Portsmouth, que é no sul da Inglaterra. Eles tinham, perto da minha casa, tinha um centro espírita. Que legal. Que legal. É, Porque o espiritismo mesmo ele se originou com Allan Kardec na França, né? da França, E exatamente. quando ele veio para o Brasil, aqui no Brasil é uma coisa bem forte. Tem Super até forte. grandes médiums, como por exemplo Tem sim. o Divaldo Franco, Divaldo né? Franco, o Né? Dr. Fritz. Você lembra do Dr. E Fritz? o Dr. É, Fritz, teve até um filme que saiu agora sim, recentemente com ele, é. né? Nossa, fugiu o nome dele agora, meu Deus. Que escreveu mais de 400 livros Hum. psicografados. É Chico o Xavier. Chico Chico Xavier. Xavier. Pronto, Chico É. Xavier, né? Então Tem. tem muitos expoentes do espiritismo. Inclusive tem um livro do Chico Xavier que é Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Espiritismo, né? Que Uhum. é dizendo que, É, bom, até verdade. onde eu conheço, que é seria o Brasil o catalisador, né, dessas mudanças Uhum. morais que iam Uhum. acontecer. Então, quer dizer, muito forte. Eu não sabia que tinha. Eu achava que a coisa era meio fraquinha fora, sabe? Não, é não. É fraquinha, assim. Não é forte como no Brasil, Uhum, né? uhum. Claro. Mas existem centros, existem aulas, existem pessoas que são estudiosas, Ah, sabe? legal, Tem isso. legal.
aqui, além disso, tem essa parte etérea, né? Das fadas, dos gnomos, não sei o quê, entendeu? A, 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 os celtas, a cultura celta, de uma maneira geral, a filosofia celta tem muito disso, Aham, né? tem Cultura bastante. nórdica, né? É, exato. Tem muito, sabe? E é bem legal. E lá em Portsmouth, tem, no porto de lá, tem um museu que é um dos navios de Henrique VIII, um tal de Mary Rose, Henrique VIII estava no castelo, na frente da praia lá, e Uhum. ele viu o Mary Rose afundar. Esse navio ficou afundado por muitos, muitos, muitos anos. E eles encontraram esse navio, né? Como é que chama quando tem navio lá embaixo? Tem um Naufrágio. nomezinho. Naufrágio. Eles descobriram esse navio naufragado e eles pegaram esse navio, tiraram do mar, tem até um documentário sobre isso, e eles fizeram uma revitalização nas partes que sobraram desse navio. E aí ele virou um museu. É Que lindo. legal. Então eles fizeram um museu, você por fora vê uma coisa moderna em forma de um navio, mas quando você entra, você vê o navio, as partes todas, o navio, ele vive tem borrifado de água para não estragar a madeira, tem Uhum. todo um tratamento. E tem toda a história lá do Mary Rose, que era o navio preferido de de Henrique VIII, sabe? Então, lá em Portsmouth, a gente via muito essas coisas dos reis, das rainhas, né, da monarquia, enfim, da história da monarquia. E é muito rico isso lá, claro. Mas a Escócia tem outro tipo de história, outro tipo de riqueza, sabe? Hum. Tem também essas coisas, mas tem muito essa parte celta, é muito forte, né? As batalhas, as A guerras, as a conquistas. Escócia é tipo uma província do Reino Unido. Não. O Reino Unido são 4 reinos juntos, Certo. Que é certo? É Inglaterra. Inglaterra, País de Gales, Escócia, Irlanda do Norte, Certo. certo? Certo. São esses 4. E aí isso forma o Reino Unido. Esses Certo. 4 países formam o Reino Unido. Então, inclusive agora, né, dia 6, vai ser a coroação do rei, né? Do rei Do Charles. Rei Charles, né? Uhum. Entendi. É. Então quer dizer que a E Rainha Elizabeth era rainha, não era da Inglaterra, era do Reino Unido todo. do Reino Unido, era. Entendi. Ela não era só rainha do Reino Unido, era rainha, o poder dela como rainha ia além do Reino Unido, porque tem outros países que ainda eram colônia, que foram Entendi. colonizados. A Entendi. Índia, né, a África, foi a África do Sul, acho que é a África do Sul, a Austrália, né? Países Certo. que eram do Império Britânico, Uhum. esse poder do rei e o poder da rainha, eles são extensivos a esses países Entendi. também. Entendi. Né? Então é como se a Escócia ela não é uma província, ela é um país É um independente, país. mas que faz parte de um contexto político maior. Exato, porque na verdade todos esses países têm seu primeiro-ministro, certo? Certo. E tem seu corpo de governo separado. O da Inglaterra é Hum. um, o da Escócia é E são outro, o País de Gales é as um, próprias Irlanda, leis sim. independentes. Inclusive, quando a gente vem morar aqui, que quando você vem para aplicar para um visto definitivo, você tem que fazer várias provas, sabe? E uma das Hum. provas se chama Life in UK, que é a vida no Reino Unido. Então, para fazer essa prova, você tem que estudar a história da monarquia inteira, sabe? Você tem que saber Nossa! tudo. E aí, além de saber tudo Você tem que isso, virar cidadão mesmo, né? exato, você tem que estudar isso, mas você também tem que estudar como as leis se aplicam a esses países que fazem parte do Reino Unido, que não são Entendi, iguais, né? entendi. Então, não é fácil, não, você ficar Imagino, aqui assim, se pegar o viu? leite. É, Imagino. então, assim, tem muita prova, muita entrevista, o processo é bem longo e caro, sabe? Entendi. E me fala uma coisa, Cassinha. Voltando na questão da dieta cetogênica. Hum. Teu marido, como foi Porque assim, você falou que ele comia de tudo aí, a comida daí que não é lá É, essas coisas todas. Ele estava com excesso de peso também, ele teve ele resultado, como tem, foi? é assim, deixa eu te contar essa parte. Ele era militar, então ele era super fit, certo? Certo. E magro. Quando ele saiu do exército, ele começou a ter vida de civil. E aí começou a comer e tal, não sei o quê, e ficou gordo, né? Engordou bastante.
Então, mas ele é alto, ele é grande. Uhum. Ele tem uma estrutura grande, ele não é uma pessoa Certo. mignon, Uhum. ele é grande. Então, ele, quando eu comecei a fazer a dieta, isso foi engraçado. Quando eu comecei a fazer dieta, ele disse assim, porque ele é formado em educação física, veja que ironia. Olha Mas só que ele interessante. nunca exerceu, sabe? Ele trabalha na polícia agora, mas ele sempre foi dessa área militar e polícia. Certo. Aí ele disse assim para mim, essa dieta não pode ser boa, porque com o conhecimento dele da educação física, ele entende a nutrição como ela é, Tradicionalmente, né, né? a tradicional. Aí ele disse, isso não vai dar certo. Isso você vai passar mal, é muita gordura, não sei o que. Não. Eu disse, Andy, vamos fazer o seguinte, tu fica aí comendo o que tu quiseres e eu vou fazer essa dieta. Depois a gente conversa. Deixa eu começar a fazer, ver como é que vai ser e aí eu te digo. Um mês depois, Henrique, ele virou para mim e disse assim, eu acho que eu vou fazer essa sua dieta. Mas assim, eu vou fazer por um mês, certo? Porque isso não pode ser bom mais de um mês. Aí eu disse, tá certo, então vamos fazer. Aí eu coloquei ele para fazer Fat Secret, sabe? Para fazer as coisas bem Controlar certinho. bem direitinho. E ele gostou do processo. Uhum. Aí ele emagreceu em 4 meses, mais ou menos, ele perdeu 35 Olha quilos. só que legal. Né? Aí ele viu que não tinha nada a ver, que não, só fica passar um mês. Aí eu disse, quando ele fez um mês de dieta, eu disse, e aí, quer voltar para o seu arroz? Aí ele disse, não, vou continuar. Então, aqui em casa, mesmo que de vez em quando ele saia e ele sai Claro. bastante, a Uhum. comida é low carb, entendeu? Entendi. Mas ainda é muito farrapeiro. E assim, o que acontece? Esse negócio do Covid foi uma coisa que atrapalhou muito a vida de muita gente, né? Quando, quando a gente se mudou para cá, Henrique, porque eu acho que eu nem contei isso, mas a gente veio para cá porque eu queria morar na Escócia. Isso era um sonho meu, Ah, tá. Quer tá? dizer, da Inglaterra para a Escócia foi tipo uma exigência sua. Não foi eu disse assim para ele, eu disse, a gente tinha voltado da Escócia há pouco tempo, porque meu filho veio para cá com a minha nora e a gente veio para a Escócia para eles conhecerem. Uhum. Aí eu disse, o que é que tu achas da gente morar na Escócia? Mas só quando você diz um negócio, você sabe que a resposta vai ser não, e você não vai, sabe? É só para um pensamento para o universo, sabe? Uhum. Aí, aí ele falou, vamos. Aí eu Oh, disse, sério? Porque a gente tinha casa lá comprada, a gente tinha trabalho, né? Ele tinha o trabalho dele, eu tinha o meu trabalho. Aí ele disse, vamos. Aí ele começou a aplicar para a polícia da Escócia, porque eles não transferem. Você tem que entendi. vir para cá e Tem que fazer tem que aplicar, tem né? que vir. É. E eu pedi demissão do meu trabalho, que eu trabalhava já há 7 anos numa empresa americana, Uhum. e a gente veio para cá. No dia que a gente foi se mudar, Henrique, foi o primeiro dia do lockdown. Então, Nossa Senhora! foi dia 15 de março de 2020. Não esqueço nunca disso. Por quê? A gente teve que colocar a casa inteira dentro do caminhão, porque não tinha ninguém para fazer. O caminhão, ele alugou o caminhão numa empresa que aluga caminhões, e ele foi dirigindo o caminhão e eu fui dirigindo meu carro atrás. Não tinha ninguém. Caramba! Sabe que você parecia que estava numa cidade, num país fantasma, porque todas as estradas só tinha gente na estrada, não tinha Um ninguém. apocalipse zumbi mesmo, né? Exatamente, só faltava a galera com as armas e tal, e o zumbi. Menino, era uma coisa tão estranha. Aí chegamos aqui, a gente chegou em Glasgow. Eu morei um ano em Glasgow, porque ele, quando passou para a polícia daqui, ele passou e foi lotado em Glasgow. Então a Certo. gente foi para lá. E aí a gente alugou uma casa, né, enquanto via como é que ia ser. E eu não podia procurar emprego, Henrique, porque estava tudo em lockdown, não tinha emprego, né? E aí foi quando eu fundei a comunidade Keto Fácil. Porque, Ah, por que isso aconteceu? Porque eu adoro cozinhar, eu sempre gostei de fazer pão, eu já vendi pão lá atrás, sério? sério. Quando eu estudava ainda jornalismo, eu fazia pão e vendia nas empresas da minha mãe, da minha tia, não sei o que, sabe? E o Uhum. negócio foi crescendo.
E Ah, aí, tem eu adoro uma fazer pão. história já esse negócio de Tem, panificação, né? E aí, o que que aconteceu? Minha mãe resolveu com a minha irmã, iam me dar toda a estrutura de tipo uma padaria profissional, Hum, né? A gente só precisava achar um ponto e tal. E aí meu pai disse, de jeito nenhum. Você não estudou para ser padeira, você vai ser jornalista. Ai, meu Deus. E aí isso foi uma coisa, é um talento meu que podia ter crescido, né? Eu podia ser agora a uhum, melhor padeira uhum. do Brasil, mas Ó, não sou. é verdade. Aí, resultado, eu aproveitei esse meu talento, que eu já tinha de antes, né? E fui adaptando para low carb, né? E para Entendi. pães cetogênicos. Fiz alguns cursos, fiz um curso na Inglaterra, fiz um curso aqui e fiz cursos com brasileiros também, Entendi. né? E aí eu fui aprimorando as coisas que eu já sabia, fui melhorando, e aí foi nisso que deu. Foi por isso que eu então. E você desenvolveu muitas receitas de pães, Uhum, porque assim, uma das coisas que a gente, pelo menos na época que eu estava envolvido com essa história aham, de culinária e tal, aham. né? Que você lembra que da Lembro, Gabriela? lembro. Então, naquela época, a gente, um dos maiores desafios que a gente tinha era simular o glúten, né? Que é uma das coisas mais difíceis que tem, porque farinha de amêndoas, farinha de Aham, coco, farinha disso, farinha daquilo, claro. não tem glúten. Então, Não. você não tem a mesma textura do pão de verdade, Então, né? mas para você chegar na textura do glúten, né, para você simular uma coisa parecida com glúten, você não precisa ter uma farinha que tenha glúten. Hum, Veja, o processo de fermentação natural, ele por si só já dá a aparência do pão e o cheiro do pão de certo. padaria, Fermentação entende? natural que você fala É, com com fermento, com o fermento vivo, né? Fermento exatamente. biológico. É. Certo. Porque quando você faz uma fermentação, quando a gente entra na low carb, a gente começa a fazer esses pães que a gente vê por aí, que levam aquele fermento químico, né? Que é o fermento de Uhum, bolo. uhum. Então, esses pães, eles têm, parece um bolo. Isso, Na verdade, né? isso. E, É, e se você fizer um pão cetogênico, ele fica com gosto de omelete em forma de pão, né? perfeito. É Então, isso aí. não, Foi isso que eu não é. imaginei. Foi isso Pois é. que eu experimentei na época. Foi isso aí. Uhum. Então, o que que acontece? Todos os estudos que eu já fiz e as coisas que a gente faz para aprimorar são exatamente para trazer para o público que gosta muito de pão, que isso é um dos problemas para quem começa a fazer uma dieta low carb, Verdade. né? Porque sente saudade do pão, é simular um pão que se aproxime o mais perto do que é um pão de forma, um pão de sanduíche. Uhum. Por quê? Porque as pessoas não conseguem começar uma dieta se elas não tiverem essa muleta do pão. Na verdade, É impressionante, né? é, É uma característica que é, a gente tem que é se não tiver essa, é, essa, essa esse é a ingrediente muleta lá mesmo, você usou a é, palavra correta. Se é, não tiver essa muleta, o pessoal descamba muito fácil. descamba. E assim, é engraçado, né, Henrique? Porque você vê, as pessoas comem pão todo dia, aí quando você diz, eu como ovo todo dia, o povo faz, oh meu Deus, É, como assim? Ué, você não come pão todo dia? Eu não como pão, eu como ovo, entende? é verdade. Mas existe essa coisa é muito sedimentada na cabeça das pessoas, esse pão, né? É. Então é por isso que a gente tenta o máximo. Agora, eu sempre digo nas minhas aulas, você nunca vai encontrar aqui num pão low carb, num pão cetogênico, você nunca vai encontrar o pão da padaria, esqueça. Porque é isso que as pessoas têm que mudar na cabeça, sabe? Esse Uhum. mindset do pão da padaria, ele tem que ir embora, porque não vai mais acontecer. Logicamente, os pães que a gente faz, os pães que a gente tenta aproximar ao máximo, eles têm gosto de pão, eles têm cheiro de pão, eles têm textura de pão e aparência do pão. Só que não vai ser o pão francês. Mesmo fazendo, eu fiz um pão francês, uma coisa que mais chegou perto do pão francês, mas nunca vai ser o pão da Claro, claro, padaria, claro. entende? É. Então, outra coisa que é importante dizer é que o pão low carb e o pão cetogênico são pães muito gordurosos.
Então, são pães muito calóricos. Sim. Porque você está usando uma base de oleaginosa, Uhum. né? Então, essas farinhas são muito ricas em gordura. Então, você também tem que aprender a comer o pão. Você não vai fazer um pão hoje e comer ele todo, porque até dá vontade de comer todo, fica muito gostoso. Mas você não pode ter essa mentalidade do antes da low carb, sabe? Entendi. Você Entendi. você tem que começar a educar o seu mindset para uma outra coisa, né? O pão cetogênico, o pão low carb, é exatamente como você falou. É uma muleta para que você possa ir se adaptando, porque como qualquer muleta, depois você larga a muleta, né? Exatamente, Depois que exatamente. você tá bem, já fez a fisioterapia, você larga a Claro. muleta. Inclusive, assim, eu gosto, quando eu faço pão, eu gosto de separar eles por, né? Eu corto ele todo e separo de duas em duas fatias, guardo no freezer. Então, no dia que eu estiver a fim de comer um pão, porque você não vai querer comer pão todo dia, porque o pão low carb, ele é denso. Você não vai precisar comer ele todo dia, entende? Isso é mesmo uma muleta para você ir se adaptando, né? Entendi. Na sua nova alimentação, Entendi. né? Então, o pão é importante? É. O bolo é importante, low carb? É. Inclusive, eu tenho várias receitas britânicas que eu transformei em low carb, que é que tem uns bolos, umas coisas, umas tortas que são bem Hum, daqui, sabe? Que são bem britânicos. E eu transformei eles em low carb, tem no meu curso. legal. Fala um pouquinho sobre o Porque, teu curso, Cassinha. então, o meu curso, isso é uma novidade que eu vou dar em primeira mão aqui, certo? Oba! Eu estou fazendo, essa turma que eu estou fazendo agora, que começou dia 28, é a última turma do ano que eu faço pelo Telegram. Eu estou colocando o meu curso de pão no Hotmart. Também tenho no Hotmart já um curso de Natal, com coisas low carb, tudo low carb, né? Certo. E agora vai ter o curso de pão, que aí as pessoas do Brasil vai ser melhor para elas, porque a dificuldade do brasileiro em fazer um curso desse comigo, ou com qualquer outra pessoa que não mora no Brasil, é porque aqui a gente não divide, a gente não parcela nada. Hum, Aqui ou você hum, compra ou você não compra, hum, né? E o brasileiro é acostumado a parcelar, então é mais verdade. complicado, né? No Hotmart, eles vão ter essa vantagem, vão poder fazer, Entendi. comprar e dividir, né? Então, o curso no Hotmart também fica mais legal, porque você compra o curso e você fica com ele para E sempre. você, Então, você, você né, assiste quando puder, quando né? Não tem. puder, no seu tempo. E outra coisa, quando eu fizer novas receitas, elas vão para o mesmo curso. Então, quem já tem o curso vai ver a nova receita, Legal, entendeu? legal. A partir de Então, quando? Essa última turma começou agora dia 28, né? começou dia Ainda dá 28. para entrar, Cássio, ou não? Dá para entrar. Hoje entraram umas 2 pessoas. Quem quiser, aproveite, porque vai ser o último curso que eu vou estar 24 horas à Como disposição. é, Porque quando como é que faz para entrar? me chama no direct, que eu passo para você um recibo do PayPal para pagamento, que é a única coisa que a gente tem aqui para usar. Mas se a pessoa morar em outro país que não seja o Brasil, ela pode fazer uma transferência bancária. Por Certo. que eu não ofereço transferência bancária para o Brasil? Porque as taxas do Brasil de Taxas são banco enormes, não são tem condições. impraticáveis. Então, É, eu nem ofereço, porque eu acho até sacanagem. é Entendeu? verdade, é verdade. E aí, então é assim, você paga por PayPal ou você paga por transferência bancária se não mora no Brasil. Então é só Certo? mandar um direct para ti que ainda dá tempo de É, entrar. Que dá ótimo, tempo. que ótimo. Viu? Começou quinta-feira. Não, começou dia 28, foi que dia? Foi sexta? Acho que sim. Dia 28 foi sexta-feira, exatamente. Sexta-feira. Pronto, então a gente só teve aula sexta, sábado, domingo é folga da gente, e hoje. Então só tem 3 dias de curso, está tudo lá gravado. Se você entrar no Telegram, você tem acesso a Ah, todas você as faz gravações. pelo Telegram. Exatamente. Que Por legal. isso que lembra que eu te perguntei se Lembro. o Telegram não está funcionando. Porque o Uhum. problema de você fazer um curso no WhatsApp é porque quem entra depois não tem acesso ao que já foi falado antes, ao que foi postado Exatamente. O antes. Telegram é uma ferramenta maravilhosa para isso aí. Maravilhoso, O clube de exatamente. leitura que eu estou É fazendo também está por lá, pelo então as Telegram, pessoas né? que entram têm acesso a tudo, é muito bom. Eu estava até assistindo tua primeira aula, que foi de graça, que você postou para Aham. todo mundo assistir. Eu estava assistindo, muito interessante, Foi, gostei bastante. foi muito legal. Está Né? sendo uma experiência muito legal. Cassim, me fala uma coisa. Como é Ah, que é o teu processo de... Você já criou um pão do zero. já, Como é que é o teu já. processo criativo? Como é que tu faz as experimentações, essa coisa toda? Então,
uma coisa que a gente tem que entender, quem trabalha com comida, ou quem gosta, quem tem um hobby, fazer pão, fazer qualquer outra coisa na cozinha, tem que entender que a cozinha é um laboratório. A gente tem que fazer testes, muitos testes, porque as pessoas, quando vêm para o meu curso, pensam que eu já nasci fazendo esses pães. Uhum. Não, né? Não foi assim. Eu errei muito, fiz muito pão ruim, né? Joguei muita coisa fora para chegar nos pães que eu tenho hoje. Agora, é estudo, é investimento, né? E é assim que funciona. O meu processo criativo, ele funciona de uma maneira muito fácil, Henrique, que eu ensino no meu curso a entender os ingredientes. Certo. Porque se você não sabe a função de cada ingrediente low carb, digamos assim, você não vai saber fazer alquimia, né? Porque tem coisa que é muito gordurosa, e como é que você vai tirar a gordura desse ingrediente? O que é que você pode juntar para deixar ele de um jeito ou de outro? Entendi. Né? Então, essas coisas você só aprende num curso, e no meu curso eu ensino isso, eu ensino como utilizar as farinhas, a função de cada farinha, eu explico as fermentações, de onde vêm as fermentações, como é que elas são feitas, eu mostro como é que se faz, entendeu? Então, forno, a importância do forno, como utilizar o forno, sabe? A temperatura correta de você fazer um pão. Então, tudo é um processo muito preciso na cozinha também, como Entendi. em qualquer laboratório. Então, você, quando faz um pão, você tem que, quando a gente diz forno pré-aquecido a X graus, ele tem que estar pré-aquecido mesmo. Se não tiver, teu pão não vai ficar legal, entende? Entendi. Os Então, detalhes importam, né? lógico, muito, né? Os detalhes são os detalhes que fazem você ter um bom resultado. É Entendi. simples, é só você seguir o detalhe, sabe? Você ter atenção ao detalhe e você realmente entender os ingredientes. Porque quando você entende a função de cada coisa, você sabe que juntando isso com aquilo não vai dar certo. Por exemplo, tem umas receitas que a gente vê na internet que dizem assim, vamos dizer, bolo de coco, aí uma xícara de farinha de coco. Esse esse bolo não vai dar certo, Henrique. Esse, esse bolo é mentira, é mentira. O povo deve estar fazendo foto de um bolo normal e mostrando, dizendo que é low carb. Porque uma xícara de farinha de coco, você vai fazer um tijolo, porque é muito seca. É uma farinha que puxa toda a umidade dos outros ingredientes. Então, se Entendi. você não souber balancear essas coisas, você não vai fazer um bom resultado, entende? Entendi. Então, são essas pequenas coisinhas que fazem a diferença e eu ensino para todo mundo que faz meu curso. Legal. Então, depois que você aprende o segredo por trás dos ingredientes, e isso eu digo para as minhas alunas, você vai criar o seu próprio pão, porque você vai entender quem funciona com o quê. E aí você vai colocar o seu tempero, você vai colocar o seu gosto, e aí você vai fazer o seu próprio pão. Eu tenho uma aluna em Portugal que ela vende pão agora. Ela fez o Olha meu só que curso, e legal. aí ela começou a levar para o trabalho, o pessoal do trabalho gostou e começou a encomendar para ela. Olha que E coisa aí ela tá, boa. e aí ela começou a ganhar dinheiro fazendo Olha, pão low carb. olha que legal. É, Olha que legal. muito Muito bom, massa. Cassim. Muito bom. Querido, nós estamos chegando em 1 hora de live. Eu vou Pois dizer, é, bater papo com você é coisa boa, viu? com você também, você sabe É disso. muito bom. Então, assim, eu sempre também não quero ocupar seu tempo, eu sei que aí já é noite, né? Apesar de estar claro. É. Mas, assim, a última pergunta que eu sempre faço para toda pessoa que eu convido aqui na minha Live Rebelde é sobre os Uhum. livros, né? Eu até te fiz. Assim, eu sou louco por livros, você pode ver, adoro livro. Eu queria conseguir ler na mesma velocidade que eu compro. Era o meu Eu sonho. também. É Eu sempre verdade. compro mais livro do que o que Eu eu leio. também. É verdade. Mas eu sou apaixonado por livro e eu sempre peço indicação de livros para os meus convidados. Uhum. Não necessariamente livros da área, né? Tá. Mas pode ser qualquer livro. Livros que você goste, que tenham Tá. lhe marcado. Então, eu vou falar para você do Nelson Rodrigues, que é um dramaturgo, um jornalista de pernambucano, né, de Recife, Uhum. e que foi um visionário na época dele, né? Só que ele
falava sobre coisas numa época que era um pecado falar, né? Ele falava Sim. de pornografia, ele falava de pessoas que namoram, mulheres que traem, enfim. É muito interessante o trabalho dele. E ele tem uma frase, inclusive, o nome do livro que eu vou falar para você é O Anjo Pornográfico, que é a história da vida do Nelson Rodrigues. Ah, que E legal. é uma história fantástica. O livro é de Rui Castro, que é um jornalista também, escritor maravilhoso. E compre esse livro, Henrique, depois a gente conversa. Ah, vou ler sim, com certeza. E veja, outra coisa, ele tem uma frase, o Nelson Rodrigues, ele tem várias frases interessantes, mas essa combina com o nosso assunto, que é: a liberdade vale mais que um pedaço de pão. Boa. Né? A liberdade serve também para a gente colocar na alimentação, né? A partir do momento que você entende que você fica melhor com a low carb, você ganha o quê? Liberdade, né? É Você verdade. ganha saúde e com a saúde vem a sua liberdade. Você se livra de remédios, você se livra de médicos, né? Você fica bem, você fica saudável. E aí Veja o seu caso, né? Que era pré-diabética, era diabética, né? E era colocou em remissão diabética. com a A alimentação. única, olha, ser diabético não é bom, claro. Mas aqui no Reino Unido, vou lhe contar essa antes da gente ir embora. Quando você tem uma condição de saúde, como a diabetes, por exemplo, você fica isento de pagar remédios. Então, mesmo que eu precise de um remédio que não seja de diabetes, eu não pago nenhum remédio no Reino Unido. Tudo que Entendi, eu precise comprar vem para mim de graça, por causa entendi, dessa condição de saúde, entendi. né? Então, essa coisa é interessante, é bem É. bonito isso E acaba, aqui. e acaba sendo, e acaba sendo uma despesa enorme para o governo, né? Porque a gente sabe que aí o Claro, diabetes está. claro, o governo, inclusive, eles têm que rever muita coisa aqui por causa disso, né? Porque as pessoas todas as pessoas que têm condições de saúde, elas ganham tudo de graça. Aqui, se você precisar de fazer um exame no oftalmologista, você também não paga de graça. Na Escócia é de graça. Na Inglaterra é 25 pounds, é uma besteira. Mas aqui é de graça. É interessante, Entendi. né? Interessante, interessante. Mas você tinha comentado de um outro livro, além do Nelson Rodrigues. Você tinha comentado de outro livro no WhatsApp, do Foi Jason Fung, do Jason Fung, foi o do jejum, do né? jejum. Eu esqueci, Certo. Acho eu esqueci o que é o nome Guia agora. Completo do Jejum, alguma coisa assim, né? The Né? Complete Não tem Guide to tradução para o Fasting. português ainda, Não, infelizmente. não tem Não. não? Eu pensei que já tinha. Não, o Jason Fung tem Ah, 3 livros traduzidos para o português, que são os 3 códigos, né? Da aham, obesidade, do diabetes e do câncer. aham. Ah, esse é muito bom, É o sim, foi um guia dos do... primeiros livros que eu li lá atrás, em Pronto. 2017, quando eu comecei a Então, estudar esse, sobre isso. esse livro, o The Complete Guide to Fasting, vai ser seu presente que eu vou levar para você. Ô, Tá certo? rapaz, acredito. Aí assim você me conquista mais Pronto. ainda. Eu chego aí dia 8 de setembro, eu acho, que é até aniversário da minha mãe nesse dia. E aí eu mando para você pelo correio ou você vai buscar. Tá certo? Eu prefiro ir buscar. Vamos combinar isso aí Pronto. direitinho. Me Então pronto, passa as já datas direitinho, porque combinando com antecedência, a gente já de repente passa o final de semana sim, lá em Recife com ótimo. você. Bom que eu já Massa. conheço Então seu pronto. filho, conheço sua nora e conheço Exato. seu neto também, né? Meu neto, Bernardo, vai conhecer. Que legal, que legal. Então, pronto. O The Complete Guide to Fasting vai ser o seu presente. Muito Pode aguardar. obrigado, Cassinha. Muito obrigado. Querida, muito obrigado por ter aceitado o Por convite, nada, meu tá? amor. Galera que está assistindo a gente, que vai escutar a gente no podcast, entre em contato com a Cássia pelo direct. Exato. O Instagram dela é cassiamiranda.uk, não é isso? Né? Fala com ela para verificar direitinho como é que é a questão do curso de panificação, de dieta low carb cetogênica e o produto novo que ela está lançando no Hotmart, que eu acho que vai valer muito a pena para vocês. Aí sim, eu acho que acho que daqui a uma semana eu já estou lançando ele no Hotmart, aí vai ficar mais fácil para o pessoal do Brasil. Que show. Viu? Muito bom, Cassinha. Muito obrigado pela tua Obrigada a você, presença, meu tá amor, bom? e obrigada a todo mundo que estava aqui com a gente. Eu vi que tem muitas alunas minhas aqui também.
Ah, com certeza. Legal, Um meu querido. Um beijo, meu beijo querido. grande. Beijo. Tchau, tchau.